Olá, tudo bem? Começando mais um Idealcast por aqui. Prazer enorme ter você mais uma vez com a gente. Você sabe, tem encontro marcado toda segunda-feira aqui no nosso YouTube, que aliás você já se inscreveu? Então se inscreva no canal. Assine o nosso conteúdo, clique no sininho para ser avisado quando um podcast novo entrar no ar e claro, já pode curtir e compartilhar esse conteúdo, porque com certeza hoje você vai gostar. Eu sou Edu Pares, te acompanho por aqui até o final desse bate-papo. Hoje eu estou com Edu Pares aqui e nós vamos conversar hoje sobre o poder da comunicação, sobre como é ser um apresentador de rádio, quais os truques, quais são as táticas para conversar com alguém, para entrevistar, para bater um papo. É sobre isso que a gente vai falar com o Edu Pares. Eu apresento ele para vocês. O Edu, ele é radialista há mais de 30 anos, apresentador, já trabalhou nas principais emissoras de São Paulo, já trabalhou também nos Estados Unidos, na Europa, também em emissoras de rádio, já entrevistou inúmeros artistas e celebridades aqui no Brasil e também já criou suas próprias rádios, né, Edu? E também já criou podcasts onde ele mesmo criava, produzia, roteirizava, editava, ou seja, é um faz-tudo, é um grande conhecedor da área e é por isso que a gente está com ele hoje aqui. Edu, seja bem-vindo e hoje nós vamos falar sobre como você é esse entrevistador, como você é um comunicador e o que a gente pode tirar de você. Obrigado, Edu, obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui. Fiquei muito feliz em ser convidado para estar aqui no Idealcast junto com você. Admiro muito o seu trabalho, gosto muito da forma como você conversa com as pessoas, da forma como você conduz aquilo que você faz. E assim, estou à sua disposição, à disposição aí dos amigos do Grupo Ideal para a gente bater esse papo. Imagina, eu que agradeço, obrigado por você estar por aqui. A gente falou um pouco sobre você, Edu, e eu queria que você se apresentasse, né? Eu tenho uma primeira pergunta para você que é bem abrangente, assim, né? Se você pode contar para a gente a sua experiência anterior como apresentador ou host, né? E quais formatos de mídia você já trabalhou, né? Você já trabalhou em rádio, TV, podcast? Conta para a gente. Cara, eu comecei em rádio. Desde que eu me conheço por gente, eu estou com o microfone na mão. Quando eu era moleque, eu ganhava aquele gradiente pequenininho de microfone, sabe? Um coloridinho. Entrevistava todo mundo em casa. Nossa, enchia o saco do pessoal em casa. Mas, cara, eu comecei em rádio. Aqui em São Paulo eu trabalhei na Kiss FM durante quase 20 anos, entre indas e vindas, né? É uma emissora rock and roll. E lá praticamente eu fiz todos os tipos de programa, entrevistei assim quase todas as bandas do rock nacional durante esse tempo todo, bandas internacionais, artistas internacionais também, personalidades. Participei de um programa de entrevistas que tinham desde atores, atrizes, pessoas do mercado publicitário, né? Então tive uma experiência muito grande na Kiss com entrevista, né? Batendo papo com as pessoas. Depois no rádio eu trabalhei muitos anos com o digital, né? Eu criei um ambiente digital, uma rádio e um portal de música e moda para leves. Isso, eu fui morar em São Francisco, fiquei lá durante 2 anos quase, tocando esse projeto de lá, né, entrevistando as pessoas lá em São Francisco, rodando a América Latina inteira, porque era um projeto para a América Latina da marca, com rádio para cada país e também com conteúdos próprios. Então naquela época a gente fazia uma curadoria de influencers locais, digamos assim, que eram os antigos blogs, né? Então foi uma experiência muito gratificante. O digital acabou me trazendo muito conhecimento, isso em 2007, 2008. Depois fui dar aula, dei aula durante 4 anos no Senac, na parte de rádio mesmo. Então ensinava o que os locutores, né, deveriam fazer, ensinava como os locutores deveriam se portar em rádio, como eles deveriam fazer os diversos tipos de locução. Fui empreender, tive um food truck, participei do programa Shark Tank Brasil, né? A gente conseguiu um investimento no programa de investimento, né, com investidores, e depois que o negócio fechou e tudo, depois isso é uma outra história que eu te conto, eu criei um podcast que chama Sharkcast Brasil, e eu entrevistava os empreendedores que iam no Shark Tank. Eu ainda tenho esse canal, ele está no YouTube, então isso foi na época da pandemia, né? Então foi muito bacana. Isso foi uma experiência com os podcasts, né, que eu comecei a criar. Criei uma rádio para a Galeria do Rock em São Paulo, onde toda a programação era feita com podcasts, que eu fazia essa curadoria. Então eu produzia, eu editava os podcasts, eu editava os áudios, os vídeos, né? Então foi uma experiência bem grande, assim, desde rádio, TV eu fiz algumas coisas também de entrevista, né, como entrevistador, basicamente.
Então eu era mais repórter, digamos assim, mas coisas bem pontuais. O mais forte mesmo foi no rádio, durante todas as minhas passagens, e no digital, né, com podcasts, né, e hoje o meu canal no Instagram, né, que eu estou trabalhando a parte de nostalgia lá dos anos 80, anos 90 com música, e que tem dado muito certo, tem crescido bastante. Então tenho usado técnicas e táticas lá bem interessantes. Nossa, que bacana. Então você já passou por várias emissoras também, já criou seus próprios podcasts. Aí eu fico imaginando o seguinte, Edu, você deve ter trabalhado com vários tipos de público, né? Desde faixas etárias, gêneros, classes sociais diferentes, né? E aí eu te pergunto, como é que você adapta o seu tom de voz e o seu estilo de comunicação dependendo do público e do tema de cada episódio, de cada programa de rádio, de cada assunto que você vai tratar diferente? Como é que você adapta o tom de voz? Fala pra gente. Vários temas diferentes, né? Desde pessoas do mercado publicitário, atores, esportistas, roqueiros, né? Então, assim, passa muita gente, né, de várias áreas. Mas assim, eu sou meio camaleão para isso, para falar a verdade. Eu acabo entrando no modo da pessoa. Eu acabo entrando meio que no estilo da pessoa, né? Se é um cara mais descontraído, eu fico mais à vontade, eu procuro ali estar mais próximo dele. Se é já um CEO de uma empresa ou um diretor de uma multinacional, a gente já fica mais contido, mas eu também faço as perguntas ali para provocar também, eu não me afasto, né? Eu gosto também de fazer aquelas perguntas difíceis, né? Porque você sabe, né? Eu acho que a grande sacada é a gente ser genuíno, né? É entender a pessoa que está na sua frente. Então, porque assim, se você não for real, se não for verdadeiro, se não for genuíno com quem está ali do lado, não rola a conexão. E se não rolar a conexão, você perde o seu entrevistado, né? Fica uma coisa fria, fica uma coisa muito sem profundidade, né? Então você tem que estabelecer sempre uma conexão, né, com a pessoa. E um pouco de humor, né? Porque humor sempre funciona. Eu gosto muito de trazer sempre um pouco de humor aí para as entrevistas, né? Falar sobre situações aí que também solta a pessoa, né? Que a pessoa fica mais à vontade com você. Então eu acho que você entrar um pouco no estilo da pessoa, no estilo de quem está ali conversando com você, e trazer um pouco de humor também é muito importante. Acho que esses são os pontos que sempre funcionam bem nas entrevistas. Entendi. Não, isso é fundamental, né? Agora, hoje a gente está numa sociedade em que o número de produtos digitais, né, sejam podcasts, sejam programas de rádio, está gigantesco. Então você tem os diversos podcasts tratando de determinados assuntos, né? Então a oferta é gigantesca. Eu queria que você me dissesse o seguinte, né? Como é que você mantém o seu público engajado? Por exemplo, durante um episódio, num podcast, digamos assim, o que você faz para manter o público ligado, para você não perder a audiência, né? Você tem alguma técnica que você usa para manter o espectador ali ligado, sem, né, distrair e ir para outro lugar dentro da internet? Cara, assim, eu costumo sempre deixar algo subentendido, né? Eu gosto de deixar aquela sensação do público querendo mais, sabe? Você faz aquela pergunta que a pessoa não está esperando, o entrevistado não está esperando, né? Você cria um suspense, na verdade, né? Você deixa o entrevistado ali sentindo que vai vir algo que ele vai ter que meio que dar uma sambada ali para responder. E isso é interessante não só pelo convidado, mas eu acho que para a audiência, né? Porque a audiência entende que você não está fazendo só as perguntas, né, decoradas ali, o seu roteirinho, né? Você está tentando trazer é como se a audiência estivesse sentada no seu lugar. Então essa é a primeira coisa, porque no fundo o espectador, o internauta, o ouvinte, ele não quer a perfeição, ele não quer nada perfeitinho. O que ele quer mesmo é a verdade. O que ele quer mesmo é que você tire do entrevistado aquilo que ninguém tirou, que ele fale aquela coisa que ele nunca falou para ninguém, né? Então você tem que deixar esse clima de suspense, você sempre tem que trazer um pouco disso, né? Você faz a pergunta, não exige uma resposta imediata, deixa o convidado pensar um pouco, porque enquanto o convidado está pensando, o público também está pensando. Então gera essa conexão,
né? Eu acho que o mais importante é você não achar que vai ser tudo perfeito, né? É óbvio, você deve ter o seu roteiro, alguma coisa ali, mas não pensar que vai ser tudo perfeito, mas que saia a maior verdade possível do seu convidado. Isso te conecta sempre com a audiência. Eu procuro olhar dessa forma para deixar o público engajado, fazer ele se sentir parte daquilo que está acontecendo durante a entrevista. Não tem jeito, né? Tem que ter essa versatilidade, né? Ainda mais hoje em dia. Mas às vezes as coisas não saem muito como o esperado, né? Eu sempre tenho as histórias, né? O pessoal sempre pergunta qual foi a situação mais inusitada, né, que você passou. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria que você me respondesse, né, como é que você lida com essas situações inesperadas, né, durante uma gravação. Por exemplo, uma falha técnica, com aquele entrevistado imprevisível, que às vezes não está com vontade de estar ali, ou não responde aquilo que você está perguntando. Como é que você lida com esse tipo de situação no meio de um podcast, num ao vivo, por exemplo? Como é que você lida? Cara, acontece demais isso. Acontece mais do que a gente imagina, né? Mas as coisas que são ao vivo, você tem que ter ali um jogo de cintura muito grande, né? E assim, sempre é verdade. Nunca lide como algo fora do normal, algo que você coloque uma tensão sobre aquilo, porque você sempre que você coloca uma tensão em cima de algo que sai do normal, você só eleva o erro, você só aumenta o problema. Eu acho que você tem que lidar de uma forma de boa. Você dá risada, né? Se o microfone parar de funcionar, você fala, não é a primeira vez que tentam me calar nesse podcast. Você brinca com a situação, né? Você acaba trazendo um pouco isso, né? E se o convidado dá uma resposta meio maluca, meio louca, você entra junto. Esses momentos, eles são ouro. Esses momentos são incríveis dentro de uma entrevista. Porque não tem nada mais chato, e eu já falei isso, não tem nada mais chato que uma entrevista ensaiada, sabe? Aquela entrevista direitinho, ensaiada, bonitinha. Às vezes tem aquelas entrevistas que você que você assiste na TV, que o cara vai com os artistas quando estão lançando um filme lá em Hollywood, né? Tem aquelas entrevistas normaisinhas ali, sempre as mesmas perguntas, tal. O entrevistado está cansado de dar as mesmas respostas. Ele está cansado de ter as mesmas perguntas. Então é aí que você ganha, né? Então você acaba com um entrevistado que você acha que é impossível, imprevisível, você acaba invertendo o jogo, né? Tirando ele do lugar comum, tirando ele da zona de conforto. Isso funciona de uma maneira incrível, né? E aí essas surpresas acabam tornando tudo isso real, né? Eu gosto muito de fazer isso. Cara, muito, muito legal, muito legal. E como você se prepara, né? A gente sempre fica imaginando, né? Às vezes vem um entrevistado que é de um tema que assim, não é que seja obrigatório, mas a gente não domina, a gente não conhece, ou é um tema novo, algo que está surgindo agora. Como é que você se prepara, né? Como é que é essa preparação antes do episódio, né? Como é que você revisa as pautas, né? E se prepara, né? Eu digo assim, como é que você se prepara para entrevistar determinados convidados? Cara, assim, eu costumo ler muito, buscar tudo que eu puder, que tiver ao meu alcance, que seja sobre a pessoa. Principalmente as coisas mais recentes, né? Os assuntos mais atuais, porque isso também é o que vai conectar com o público, né? Você ficar buscando, né? Buscando as gavetas antigas, buscando aquelas situações antigas, os papos antigos dele, talvez isso não funcione porque o próprio entrevistado está cansado de falar isso, né? Então o que funciona são os temas mais recentes e os grandes momentos da pessoa, né? Então eu procuro ler muito, desde ali dos pequenos, das pequenas situações que o entrevistado passou, né? Que as pessoas às vezes não lembram, né? Então eu gosto muito, muito disso, mas eu procuro não decorar muito as perguntas, sabe? Eu procuro não ter as perguntas decoradinhas ali, quadradinhas e tal. Eu não gosto muito disso. Eu acho que você tem que ter um esqueleto lá, ter um roteiro pré-estipulado, né? E você ir seguindo meio que ele, mas você vai improvisando. Eu acho que a entrevista funciona melhor e acontece melhor se você acaba ali improvisando, dependendo do clima que está rolando. Isso funciona muito, né? A chave mesmo, o que rola mesmo é você estar tão preparado, né? E conhecendo tanto o entrevistado que você é até capaz de jogar fora toda essa preparação se necessário. A entrevista que você pensou de uma maneira, ela pode virar outra coisa, e às vezes muito melhor do que você planejou. Eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito de estar nessa situação. Eu acho que o rádio me trouxe muito isso, né? Porque o ao vivo ele te traz isso. Você está ali ensaiado com a pergunta certinha e o cara às vezes te responde uma coisa que não tem nada a ver, ou ele solta algo que você não está esperando,
né? E a partir daquilo gera-se, eu falei isso, né? Isso gera-se outro papo. Então é muito legal, né? O rádio me deu esse estofo, né? Ou como dizem hoje, essa musculatura para poder lidar com essas situações. Eu gosto demais e sempre vou buscar isso na minha referência de rádio. Fundamental. Foi o que eu fiz com você também, antes de você vir aqui, né? E aí, olha, aí a gente tá dentro de um podcast, tá aqui batendo papo, conversando, mas sempre tem aí, depois que termina, ou durante a própria live, né, durante a própria entrevista, as pessoas vão interagindo com você, né? Elas vão perguntando, vão querendo que você faça uma pergunta pro convidado, vão querendo que você leia o comentário, fale o nome dela. A gente sabe que isso acontece bastante, né? E como é que você interage com essa audiência fora do podcast, né? Qual que é a sua estratégia, por exemplo, para aumentar? Eu vi que você teve um crescimento gigantesco agora nos últimos meses no seu Instagram, né? Como é que você faz para aumentar, né, o engajamento nas redes sociais ou nos eventos que você vai, por exemplo? Eu acho que a gente tem que ser real, a gente tem que ser aquilo que a gente é, né? O tempo todo. E nas redes sociais é o mesmo jeito, né? Eu acho que eu sou muito honesto, eu sou bem ativo nas redes, eu procuro responder todo mundo, né? Às vezes tem muita, né? A minha rede cresceu demais e às vezes fica difícil responder todo mundo, mas eu sempre procuro responder todo mundo. Eu sou muito ativo ali nas redes sociais e respondo todos, até os comentários ruins, todos eles. Eu acho que todo mundo tem que ter uma resposta, né? Eu amo os haters porque eles sempre ajudam no engajamento e às vezes até te trazem ali um olhar que você não estava tão atento. É muito importante também. Eu acho que você tem que fazer as pessoas rirem e pensarem. Isso é o mais importante. E o truque mesmo é ser acessível, sabe? Você ser uma pessoa acessível, mas não banal. Não é porque você é acessível que você vai ser banal. Eu acho que você se mostrar acessível faz com que a conexão seja mais forte, né? E aí é aquela coisa, você não pode deixar o público, né, te deixar, né? Você tem que fazer com que ele fique sempre por perto. Você responde uma pergunta com outra pergunta, você gera um engajamento maior, você faz a pessoa voltar ali, né? Isso para os algoritmos é fundamental também, é super bacana, funciona muito com os algoritmos. Então tem isso. Agora em evento eu gosto de roubar cena, eu não vou mentir não. Eu acho legal você estar no evento, você se mostrar presente, se mostrar acessível, né? Porque se você não criar momentos legais, o público vai te esquecer, as pessoas vão te esquecer. Então é importante você também ter essa presença, não só nas redes, mas também ao vivo, né? Se tornar presente, ser a cara daquilo que você representa, né? Você ser a cara da marca, você ser a cara do produto, do seu podcast, do seu programa de rádio. Isso é muito importante. Você leva contigo isso, né? Então eu acho importante você ser ativo e ser presente sempre nas redes e ao vivo também. O networking é assim, algo que muita gente deixa de fazer, né? Por achar que as redes sociais estão fazendo, mas o olho no olho, como a gente está fazendo aqui, é super importante, você tem razão. Agora, quando a gente produz, né, conteúdo em redes sociais, né, a gente está aqui no Idealcast, então a gente traz assim muitas referências das empresas aqui do grupo para dentro do nosso bate-papo. São vários segmentos em que a Ideal, o Grupo Ideal atua, então nós temos diferentes formas de negócio e de olhar os negócios, principalmente de lidar com os negócios e com as pessoas, né, que fazem os nossos negócios aqui, né? E como é que você representa as marcas que te procuram, por exemplo? Né, você, de uma forma autêntica, né? Como é que essa representação assim, transmitindo os valores, as mensagens da marca de uma maneira convincente, né? De uma forma que o seu público entenda que você tem ligação com aquela marca que te procurou. Hoje em dia, então, né, com tanta marca procurando para fazer publi, né, a famosa publi, né, como é que você lida com isso? Cara, eu gosto de trabalhar com marcas que eu acredito, que me representam, né, marcas assim que eu realmente respeito e que eu uso, principalmente, né, coisas que eu uso. Acho importante ter isso. Se é algo que eu não consigo me ver usando ou que eu penso igual, que eu defendo, aí eu não consigo. É difícil porque é tudo sobre transparência, você transmitir essa verdade, né? O que eu sempre falei aqui, é você ser quem você é, você ser verdadeiro com o público, e é isso que vai fazer essa conexão ser verdadeira, né?
E eu falo, se eu uso, eu falo, meu, isso é incrível, isso é legal por isso, por aquilo, eu gosto de usar por conta disso, eu gosto de falar. Tem que ser de verdade. E você vai, se eu estou falando de uma marca, se eu estou falando de um tipo de roupa, um tipo de produto, você vai me ver usando, você vai ver eu falando dele, porque tem que ser aquilo que eu gosto. Eu não consigo mentir, né? E as pessoas sabem quando você está mentindo. Não adianta nem tentar, elas sabem. Hoje em dia, então, cada vez mais. Não tem como não ser autêntico. Você tem toda a razão, muito legal. Edu, quero te agradecer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter sentado com a gente aqui, batido esse papo, ter nos trazido aqui, né, insights poderosos aqui para a nossa audiência, para todo o nosso grupo também, para quem nos assiste. Quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e contamos com você nos nossos eventos para trazer mais informações, para trazer mais aprendizado aqui para os nossos colaboradores, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês, estar com vocês aí da Ideal Trends, um grupo que eu admiro, que eu acho incrível. Também estou aqui por conta disso, acho muito legal. E, assim, adorei a entrevista, adorei o bate-papo, foi muito legal poder falar um pouco sobre minha carreira, falar sobre as coisas que eu faço de uma maneira bem aberta, bem verdadeira. E estou à disposição para você, para todo mundo aí da Ideal, os colaboradores, bater um papo com os colaboradores, tá super disponível para vocês quando vocês precisarem. E claro, vou aproveitar o momento aqui, me siga nas minhas redes sociais, @edupares, Edupares com Z no final, lá no meu Instagram, lá no meu TikTok e também no YouTube, tá bom? Edu, brigadão, valeu Ideal Trends, tamo junto. Muito bem, esse foi o Idealcast número 47. Para você que está com a gente, você já sabe, toda segunda-feira, 5 da tarde, mais um episódio aqui no nosso canal, aqui no YouTube. Então já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado quando temas novos surgirem aqui, quando os conteúdos novos subirem aqui no YouTube. E claro, nos siga nas redes sociais. Grupo Ideal, mais uma vez para você, o Idealcast ficando por aqui. Obrigado, tchau.